Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho de gramática. Vamos ver aqui algumas regras básicas. Hoje estudaremos algumas regrinhas básicas de acentuação gráfica e ortografia, tá? Assunto super tranquilo, aparece muito na sua prova, tá? Aparece bastante na sua prova. Mas é um assunto super tranquilo. Por quê? Porque você só precisa mentalizar as regras. É realmente uma questão de memorização, tá? Quando se fala em acentuação gráfica, fala-se necessariamente em memorização de algumas regras básicas, tá? É isso mesmo. Então não há complicações. Mentalizei, vi a palavra na minha prova, vi como é que funciona a regra, porque todas elas já estão em minha memória, acertei a questão. Não há por que errar mesmo, tá? Eu também mostrarei, nessa aula, algumas mudanças segundo o novo acordo ortográfico, tá bom? As mudanças que podem aparecer na sua provinha, tá? Eu vou mostrar a você as principais mudanças que houve depois do novo acordo, tudo bem? Mas antes disso, deixe-me só chamar aqui a telinha. É a vírgula, pronto, achei, quase que eu não acerto, já ia me ajudar aqui, tá? Então vai lá. Primeira coisa, quando se fala em acentuação gráfica, é bom isso ficar muito claro a você. Fala-se apenas, pessoal, de 2 acentos gráficos, fala-se apenas de 2 acentos, o acento agudo e o acento o quê? Circunflexo. Então, quando nós estudamos acentuação gráfica, nós envolvemos isso daqui. É bom registrar isso. É bom registrar também que isso daqui não é acento gráfico. Isto é apenas um sinal nasalizador, Então, você não considera isso como um sinal, um acento que indique a tonicidade da palavra. Não, não. Isso só mostra que você agora terá de pronunciar a palavra de forma nasal. Isso só se chama sinal nasalizador. Também é bom registrar que isto que você vê aqui, não é acento gráfico, é acento grave indicativo de crase. Isso também não indica a tonicidade da palavra, indica apenas que 2 letras de sons idênticos se uniram ou aqui entraram em uma fusão ou contração. Só isso. Acento gráfico é para marcar a tonicidade da palavra, tudo bem? Então, marcando a tonicidade da palavra, você tem apenas o acento agudo e o acento circunflexo, ok? Recentemente, só para você ter uma ideia, recentemente apareceu em prova isto aqui, As palavras, era exatamente o argumento da questão. Item, da prova, dizia assim, as palavras três e vã, as palavras três e vã recebem acento gráfico pela mesma razão, segundo a mesma justificativa, a da gramática. Ora, veja bem, a palavra vã não recebe acento gráfico. O item já estava errado porque a palavra vã não recebe acento gráfico, porque isto não é um acento gráfico. Isto é apenas um sinal, e sinal o que, gente? Nasalizador. Aquilo que você chama de tio. Vamos colocar um tio. Então, sinal nasalizador, tá bom? Ou seja, eu nem precisava verificar quais eram as regras de acentuação gráfica que poderiam envolver a palavra três, quando eu já sabia que vã é uma palavra que não recebe esse acento gráfico. Portanto, o item estava o quê? Errado. Então, não havia do que duvidar. O item já estava errado. Bom, mas vamos lá então. Vamos trabalhar isso. A gramática nos diz assim, Primeira regra de acentuação gráfica. Devo saber aqui o que envolve vou colocar aqui, número 1, para você anotar aí direitinho, tá? Ficar organizadinho. Número 1. Nós acentuamos, segundo a gramática, nós acentuamos todas as palavras monossílabas. Olha só, as monossílabas e as monossílabas tônicas. Olha aí, acentuamos todas as monossílabas tônicas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Bom, deixe-me abrir um parêntese e explicar uma coisinha aqui a você. Quando nós trabalhamos com essas regras de acentuação e percebemos que essas regras envolvem as vogais, não interessa em que regra essas vogais se encaixam, se elas estão na regra das monossílabas tônicas, se elas estão nas regras das paroxítonas, das oxítonas ou dos hiatos, não interessa. Você está trabalhando com as vogais que se envolvem nessas regras de acentuação, essas vogais podem ou não ser seguidas
da letra S, tá bom? Então, você não teria uma finalização em S da palavra, você teria uma finalização em vogal seguida de S, tudo bem? Tá? Então, nós temos aqui, ó, acentuamos todas as monossílabas tônicas finalizadas em A, E, O. E essas vogais podem ou não ser seguidas de S. Por exemplo, é por isso que você acentua a palavra pá. Olha só, Rose, por que nós acentuamos a palavra pá? Porque pá é uma monossílaba. Porque pá é uma monossílaba tônica. E pá é uma monossílaba tônica finalizada em A. E o que a gramática diz? Se eu tenho uma monossílaba tônica finalizada em A, ela obrigatoriamente será o quê? Acentuada. É por isso que você acentua a palavra fé. Veja só, por isso que você acentua a palavra fé. Por quê, Rose? Fé é monossílaba, uma só sílaba, monossílaba. É uma monossílaba tônica. E é uma monossílaba tônica finalizada em E. E as monossílabas tônicas finalizadas em A ou E, seguidas ou não de S, eu poderia dizer, por exemplo, aqui, fés. Olha só, fés. Ah? As monossílabas tônicas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. É por isso que, por exemplo, você acentua a palavra nós. Por que você acentua a palavra nós? Bom, porque nós é uma monossílaba tônica, é uma monossílaba tônica não finalizada em S. É uma monossílaba tônica finalizada em O, seguida de S. Essa vogal é seguida de S. Então, as monossílabas tônicas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S, segundo a gramática, são obrigatoriamente acentuadas. Daí a acentuação dessas palavras. E todas elas, se a sua prova questiona, todas elas são acentuadas, segundo a mesma regra gramatical ou a mesma regra que envolve a acentuação? Claro que sim, o seu item estaria correto. Pá, fés, fé, tanto faz, ou nós, são palavras acentuadas, segundo a mesma regra gramatical, a mesma regra de acentuação. Tranquilo? Ok? Você tem aqui, por exemplo, a regra número 2. Olha só, regra número 2, a regra das oxítonas. Olha aí, ó. Você tem a regra das oxítonas. Ah, Rose, eu já sei. Todas as oxítonas são acentuadas. Não. São acentuadas todas as oxítonas, finalizadas em A, E ou O, seguido ou não de S. Olha só, estou envolvendo as vogais. Se eu estou envolvendo as vogais, novamente eu estou envolvendo aí a letra S. Elas podem ou não ser seguidas de S. Então, você tem, acentuamos todas as oxítonas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Mas aí você acrescenta ainda a finalização em ou então a finalização ens. Veja que até aqui, ó, nós temos uma semelhança, A, E, O, seguido ou não de S. Mas aí você tem, para as oxítonas ainda, a finalização em ou a finalização em ens. Acentuamos todas as oxítonas finalizadas. Resumindo, em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou então ens. É por isso, então, que você entende que a palavra, por exemplo, olha só, é por isso que você entende que a palavra cipó é acentuada. Rose, por que cipó é acentuado? Porque a sílaba tônica está aqui, ó, na última posição, pó. E aqui você tem uma oxítona, olha só, isso aqui é uma oxítona. A palavra oxítona é aquela que mantém a sua tonicidade na última sílaba da palavra, você chama oxítona. Só que aqui você tem uma oxítona finalizada em O, e as oxítonas finalizadas em O são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Você tem, por exemplo, a palavra cajá. Olha aí, ó. A palavra cajá. Rose, cajá é acentuado? É, a palavra cajá é acentuada. Mas por que, Rose? Opa, observe. Você tem aqui, ó. Vou fazer assim para não achar que é uma palavrinha só, né? Você tem aqui, ó, cajá. Você tem uma oxítona, porque a sílaba tônica da palavra se encontra na última posição, na última sílaba. A última é que recebe essa tonicidade. Então, você diz que se trata de uma oxítona. Você tem uma oxítona finalizada em A, e a gramática diz que as oxítonas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S, por exemplo, cipós, olha só, eu poderia ter aqui, ó, cipó, cipós. Você tem finalização em A, E, O, seguido ou não de S, você tem essas oxítonas obrigatoriamente acentuadas. Tudo bem? Você, por exemplo, já começa a entender por que a palavra armazém é acentuada.
Olha só que bacana, gente. Rose, por que a palavra armazém é acentuada? Bom, porque primeiro a palavra armazém possui a sua tonicidade aqui na última sílaba, ou seja, aqui é simplesmente uma oxítona. E é uma oxítona finalizada em. E a gramática nos diz, as oxítonas finalizadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou então ens, todas essas oxítonas são obrigatoriamente acentuadas. É por isso que você acentua a palavra o quê? Armazém. E se a sua prova argumenta, se a sua prova afirma que as palavras palavras para seguirem a mesma regra de acentuação gráfica precisam estar realmente, por exemplo, aqui dentro da regra das oxítonas. Se elas estão dentro da regra das oxítonas, não interessa se elas são finalizadas em A, em E, em ens, não interessa se elas são seguidas ou não de S. Elas estão dentro da mesma regra, que é a regra das oxítonas, então elas são acentuadas segundo a mesma justificativa ou a mesma regra gramatical. Entende isso? Tudo bem? Mais uma. É por isso que você, então, já entende que a palavra parabéns recebe acento obrigatório. Olha aí, a palavra parabéns. Rose, recebe acento, mas por quê? Vamos lá. A palavra parabéns possui a sua tonicidade aqui, na última sílaba, bens. Ou seja, aqui você de novo está trabalhando com uma oxítona. E não é uma oxítona finalizada nem A, nem E, nem O, mas é uma oxítona finalizada em ens. E a gramática nos diz que as oxítonas finalizadas em ens são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Por isso você acaba acentuando cipó, cajá, armazém, parabéns. Por isso que você acaba acentuando essas palavras. Por causa da mesma regra que as envolve, a regra das oxítonas. Tudo bem, galerinha? Mas aí ainda você tem a regra número 3. Rose, você ainda não falou do novo acordo. Calma, ainda não é hora. Falarei do novo acordo. Espere que ainda tenho novidades a você. Tá bom? Não se preocupe, não. Vamos lá. Você ainda tem a regra das paroxítonas. Número 3. Número 3, regra das paroxítonas. São todas as paroxítonas, Rose, que são acentuadas? Não, não são todas as paroxítonas. Ora, há, por exemplo, há alunos que preferem mentalizar assim, acentuamos então todas as paroxítonas que não seguem as regras das oxítonas e etc. Tudo bem, tudo bem. Eu prefiro mentalizar mesmo as regras, Não é difícil mentalizar não, galerinha, é tranquilo. É tranquilo você perceber quais são as regras que também envolvem as paroxítonas. Não é difícil você perceber e mentalizar, embora a regra das paroxítonas envolva o maior número realmente de finalizações. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, se você ainda não percebeu, é constituído, na verdade, o nosso léxico, ele é constituído de um número muito grande de palavras paroxítonas. Por isso, a regra que as envolve é realmente maior, porque o número de palavras paroxítonas na nossa língua portuguesa realmente é maior do que qualquer outra forma, qualquer outra tonicidade. É maior do que as oxítonas, do que as proparoxítonas, é maior mesmo. Por isso o número de regras é maior. Mas também é tranquilo você mentalizar, não há nenhuma dificuldade nisso. Quer ver só? A gramática nos diz assim, nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em R. Nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em I. É vogal, então, seguido ou não de S. Nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em N, todas. Nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em L. Nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em U. Veja que é uma vogal, então ela pode ou não ser seguida de S. Nós acentuamos também todas as paroxítonas finalizadas em X. Então começa a ficar mais tranquilo,
Resumindo, nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em Rinlux. Olha aí, ó. Rose, eu também aprendi assim, ó, Rouxinol. Também pode ser, se você desconsiderar o O, porque nós não temos finalização em O para a acentuação gráfica das paroxítonas. Mas se você mentalizar isso, Rinlux, você verá então que nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em Rinlux. R-I-N-L-U-X. Só isso, Rose? Não, há algumas outras que você também precisa mentalizar. Nós falamos que recebem acento gráfico todas as paroxítonas finalizadas em ou então uns. Olha aí, ó, ou uns. Está vendo só? Você vai verificar que não será difícil mentalizar isso, tá? Tudo bem? Nós vamos treinar. Só que a gramática também diz assim, ó, acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em PS. Vou dar um exemplo para ilustrar cada um dessas regras. Nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas também em ditongo crescente. Olha aí, ó, ditongo crescente. Veja como é que é legal. A gramática ainda diz assim, ó, acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em ão, e enquanto eu estiver trabalhando com vogais, eu estarei trabalhando com a finalização em S também, seguido ou não de S. E também nós acentuamos todas as paroxítonas finalizadas em ão, seguido ou não de S, já que se trata de vogal. Mas nós acentuamos todas as paroxítonas com essas finalizações. Rinlux, R-I-N-L-U-X, PS, uns, o ditongo crescente, seguido ou não de S, ou seguido ou não de S. Essas paroxítonas também serão acentuadas. Por exemplo, você tem aqui a palavra caráter. Olha só, a palavra caráter. Caráter é uma palavra que recebe acento, mas vamos ver aqui o motivo do acento. Bom, para início de conversa, caráter tem a sua tonicidade aqui, ó, nesta sílaba. Ou seja, se fosse a última, a tonicidade você chamaria de oxítona. Como se trata da penúltima, então isso é apenas uma o quê? Paroxítona. E isso é uma paroxítona finalizada em que mesmo? R. E a gramática nos diz, as paroxítonas finalizadas em R são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Por isso que você acentua a palavra caráter, por ser uma paroxítona finalizada em R. Tudo bem? Você tem, por exemplo, a palavra ônix. Olha aí, ó. Ônix. Aí alguém pergunta por que ônix é acentuado, Rose? Bom, vamos ver. Veja que ônix possui a tonicidade aqui nesta sílaba, ó. Aí você tem o último, a penúltima. Sendo esta a sílaba tônica, você considera essa palavra, então, uma o quê? Paroxítona. Só que é uma paroxítona finalizada em X. E o que a gramática nos diz? Ó, de tanto repetir, a gente não dá para esquecer. Tem de repetir, eu tenho de mentalizar todo tempo, todo tempo. É uma situação de repetição para uma fácil mentalização. Você terá de repetir mesmo. Então, você tem paroxítona finalizada em X, também é obrigatoriamente acentuado. Por isso, eu acentuo a palavra ônix, por causa dessa tonicidade, paroxítona, e por causa de sua finalização, X. Todas as paroxítonas finalizadas em Rinlux são obrigatoriamente acentuadas, R-I-N-L-U-X. Daí você também sabe por que você acentua a palavra possível. Olha aí, ó. Rose, por que nós acentuamos a palavra possível? Ora, porque possível traz a sua tonicidade aqui, ó, em si. Ou seja, última, penúltima, eu tenho aqui apenas uma o quê? Paroxítona. E eu tenho uma paroxítona finalizada em L. E a gramática nos afirma, as paroxítonas finalizadas em R, N, ou RN, nada, X aqui, ó, mas tudo bem. R, X ou L, essas paroxítonas são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Tudo bem que vai envolver N também, né? R, I, N, L e U, X. Rinlux, todas elas são acentuadas. Tudo bem? Mas olhe mais exemplos aqui. A palavra álbum, por exemplo. Olha aí, ó. A palavra álbum. A palavra álbum é um termo que recebe um acento gráfico. Agora, por que recebe acento gráfico? Vejamos. A tonicidade da palavra está nessa sílaba aqui, ó. Al. Você não fala álbum, você fala álbum. Está vendo a diferença? A tonicidade está aqui. Você tem última, penúltima, como realmente afirma a gramática, você tem aqui uma paroxítona. Só que é uma paroxítona finalizada em
Vamos mentalizar mais uma vez, vamos tentar fazer isso. As paroxítonas finalizadas em R, I, N, L e X, ou Rinlux. As paroxítonas finalizadas em ou uns. As paroxítonas finalizadas em PS. As paroxítonas finalizadas em ditongo crescente. E ainda as paroxítonas finalizadas em an e essas terminações sendo ou não seguidas de S, todas essas paroxítonas são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Uma questão só de mentalização. Por isso que eu acentuo, então, a palavra o quê? Álbum. Paro aqui só um minutinho para dizer uma coisa a você. A sua prova simplesmente questiona os termos caráter, ônix, possível e álbum são acentuados segundo a mesma regra gramatical, recebem a mesma justificativa em relação à sua acentuação gráfica, sim ou não, gente? Claro que sim. Falo isso a você porque alguns alunos já me perguntaram, ô Rose, para que mantenha a mesma regra, é preciso ou é necessário que eu perceba assim, ó, paroxítona finalizada em R, aí outra paroxítona finalizada em R, outra paroxítona finalizada em R. Para que mantenha a mesma justificativa? Não mesmo. Basta que estas palavras estejam dentro da mesma regra geral de acentuação, a regra das paroxítonas. Esta é acentuada por ser uma paroxítona, esta também por ser uma paroxítona, esta também por ser uma paroxítona. Não interessa qual seja a sua terminação. O que interessa é que todas elas estão dentro da mesma regra que as envolve, a regra das paroxítonas. Entendeu agora? Tudo bem? Aí você tem isso daqui também, ó. Bíceps. Vou colocar assim, né? Aqui, ó, você tem bíceps. Bíceps é uma palavra que também recebe acento. Agora vamos só ver o motivo de sua acentuação. Bíceps é uma palavra cuja tonicidade está aqui, ó, bi. E veja que não é a última, é esta daqui, ó, a anterior. Então aqui você tem apenas uma o quê? Paroxítona. Esta palavra é uma paroxítona. E é uma paroxítona finalizada em PS. E o que a gramática nos afirma? Mais uma vez, vamos lá, ó. Repetindo, nós chegaremos lá. Nós chegaremos a essa mentalização de fato. As paroxítonas finalizadas em Rinlux, vai lá, novamente, ó. Uns, PS, ditongo crescente, ou an, seguidos ou não de S, essas paroxítonas são obrigatoriamente o quê? Acentuadas. Então veja que não é complicado você mentalizar isso, é tranquilo, basta um pouquinho de esforço. Você tem um pouquinho de esforço, você chega a mentalizar isso e errar em prova nunca mais. Nunca mais. E eu vou dizer uma coisa a você, a sua prova ultimamente, sobretudo o CESP, baixe provas do CESP e vai verificar. Mas eu disse sobretudo é principalmente, não é somente. Sobretudo o CESP tem apresentado muito nessas últimas provas aí, ó, e com muita frequência, pelo menos uma questão de acentuação gráfica. É uma situação super simples? É, mas se eu não conseguir mentalizar essas regras, eu também perco uma questão com muita facilidade também. E uma questão perdida numa prova, meu querido, você sabe que joga você lá para baixo. Tudo bem? Você não vai ficar anos-luz à frente da sua concorrência. Uma só questão perdida, já era. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Você tem a palavra história. Olha aí, ó. Você tem a palavra história. História também é uma palavra acentuada. Agora, qual o motivo de sua acentuação? Vejamos. Você tem aqui a tonicidade em história. Aqui, ó, em to. História. Ou seja, última, penúltima, você tem aqui uma paroxítona. Só que é uma paroxítona finalizada agora em ditongo. Perceba que isso é um ditongo. Olha aí, ó. Ditongo. Ditongo crescente, não é, Rose? É ditongo crescente. Porque você pode perceber assim, ó. Quando você pronuncia a palavra história, veja que sem qualquer esforço, vou pronunciar normalmente, perceba isso. Você diz assim, ó, história. Agora só me responda, por favor, nessa pronúncia nada forçado, história, entre esses dois sons, I e A, qual é o som mais nítido? História. Perceba que eu não estou forçando nada na pronúncia. História. Então, você vai perceber que entre esses dois sons aqui, ó, I e A, o som do A, ele é mais
visível. O som do A, ele é mais nítido do que o som do I. O que significa dizer, Rose? Que quando você pronuncia nessa forma linear aqui, ó, você consegue perceber que do I para o A, o seu som, ele vai do mais fraco para o mais forte. Ou seja, esse som cresce. I-A. Ó, o som cresce. I-A. Se o som cresce, veja, você está diante de um ditongo, o que mesmo, gente? Crescente. Olha aí, ó. Isso aqui é um ditongo crescente. Só para eu finalizar, olha a diferença de história, só para você perceber aqui, ó. A diferença de história, parágrafo, acabo derrubando a tela, e moura. Ó, história e moura. Pronto, moura. Veja que em moura eu também tenho um ditongo, eu só estou relacionando os ditongos para você perceber a diferença. Em moura eu também tenho um ditongo. Agora pronuncie a palavra moura e perceba que entre o O e o U, qual desses sons é mais nítido na sua pronúncia? Moura, moura. Veja que moura, o som do O, ele é mais nítido do que o som do U. Significa dizer que numa leitura, numa pronúncia assim, ó, linear, aqui você não tem mais uma sequência que cresce. Você tem agora uma sequência de sons que o quê? Decresce. Mou, história, mou, ia. E percebe isso? Então esse som, na verdade, ele não cresce. Ele o quê? Decresce. Então, aqui você está trabalhando com o ditongo, agora o quê, galerinha? Decrescente. Olha a diferença. Mas vamos lá. As paroxítonas que são acentuadas são aquelas finalizadas. Não tem nada a ver com aquilo ali. Isso aqui só foi para uma comparação. Entre ditongo crescente ou decrescente. São aquelas finalizadas em ditongo o quê? Crescente. Todas as paroxítonas finalizadas em ditongo crescente são obrigatoriamente acentuadas. Para eu finalizar aqui, perceba uma coisa. Geralmente, você ouve falar assim, ó, ditongo decrescente é aquele constituído por uma vogal e uma semivogal. E o ditongo crescente, o contrário, por uma semivogal, mais uma o quê? Vogal. Tudo bem. Se você não conseguir mentalizar assim, eu acho que a pronúncia ajuda bastante. Som cresce, som decresce. Ajuda bastante. Tudo bem? Só mais um exemplo para eu finalizar. Eu sei que meu amigo aqui já está me olhando. Nossa, a Rose já passou do horário. Mas deixe-me só finalizar esta regra, porque realmente preciso terminar este vídeo aqui. Mas espere um minutinho, Luan. Rapidinho eu termino. Olha só, você tem aqui a palavra órgão. Ó, só para mostrar mais uma a você. Órgão. Rose, a palavra órgão é acentuada? É. Mas por que que é acentuado? Bom, vejamos. A tonicidade está bem aqui, ó. Órgão, a tonicidade está aqui. Ou seja, não é na última sílaba, é nessa anterior. Na anterior, você tem, então, uma palavra considerada o quê? Paroxítona. E é uma paroxítona finalizada em ão. Rose, poderia ser ãos também, né? Poderia, seguido ou não de S. Órgão ou órgãos. O que, na verdade, me leva a perceber que, não interessando se é finalizado ou não em S, se é seguido ou não de S, você tem aqui ão, paroxítona finalizada em ão, é uma paroxítona obrigatoriamente o quê? Acentuada. E só mais uma, órfã, é a mesma coisa. Olha só, órfão. Por que que órfã é acentuado, Rose? Paroxítona. Paroxítona finalizada em ã. Ela poderia também ser seguida de S. E então, veja como é que é simples. Tenho aí as paroxítonas finalizadas em Rinlux, uns, PS, ditongo crescente, ou ainda o quê? Ão e ã, seguidos ou não de S, no caso das duas últimas. Veja que é só uma questão de mentalização, você só precisa memorizar, gente. Nada mais, veja que não há nada lógico, não há nada contextualizado. Eu reconheço a palavra, sei que é uma paroxítona que se encaixa em uma dessas regras, devo acentuar obrigatoriamente. Devo encerrar o meu vídeo aqui, mas eu volto ainda num outro momento, porque eu preciso falar ainda de outras regras de acentuação e vou ainda falar de alguns processos que envolvem um novo acordo ortográfico, tudo bem? Mas fiquemos por aqui, pessoal. Espero que você tenha entendido, espero ter sido clara com você. Grandes abraços e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.